Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Podem tomar assento. Deus em Cristo continue vos abençoando. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade que nos é dada. Agradeço uma vez mais ao nosso pastor Renato, ao nosso copastor irmão Adécio, por depositar sua confiança na nossa pessoa para falarmos aqui algo da parte do nosso Senhor. Deus já tem falado aos nossos corações de uma forma muito especial, queridos. Louvamos a Ele por isso, porque o Senhor nunca tem deixado de falar à sua igreja. Queridos, por gentileza, quero convidá-los para lermos um versículo que se encontra na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2 da carta que Paulo escreveu a Tito. Quantos acharam? Capítulo 2 da carta que Paulo escreveu a Tito. Visualize, por gentileza, o versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Eu espero você encontrar. Quantos acharam? Levanta a mão para me ver. Amém, amém. Está depois da segunda carta de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, tá? Capítulo 2, versículo 11 da carta que Paulo escreveu a Tito. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quantos dizem amém? Amém? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Queridos, nós estamos na carta que Paulo escreveu a Tito. Tito, ele era um jovem cristão, queridos irmãos, grego, a qual Paulo tinha ganhado em uma de suas viagens missionárias. Tito, ele cooperou com Paulo, queridos irmãos, em missões especiais, como por exemplo, na igreja de Cristo que estava em Corinto. É interessante que no capítulo 8 da segunda carta, no versículo 2, Paulo escrevendo, ele diz: Tito, ele é meu companheiro, conservo para conosco. No capítulo, queridos, 1 versículo 4, em sua saudação inicial, Paulo vai falar concernente a Tito, dizendo: Tito, ele é meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Tito, querido irmãos, que era um jovem grego, a qual Paulo, de fato, assim também como Timóteo, cooperou muito em muitas viagens missionárias, em algumas igrejas pelas quais Paulo havia passado e estabelecido, e Tito não foi diferente. Ele auxiliou muito o apóstolo Paulo em algumas cartas. Paulo chega a expressar a alegria que Tito trazia quando Tito visitava o apóstolo Paulo, por exemplo, quando estava preso ali em Roma. É interessante porque a Bíblia nos relata, em fato também, queridos irmãos, histórico, que Paulo estava na ilha de Creta com Tito, e Paulo deixou Tito na ilha de Creta para que ali ele fosse corrigir algumas coisas que ainda estava faltando ser corrigida, algumas coisas que precisava ser colocada em ordem. Queridos irmãos, ora, as pessoas lá em Creta não eram das mais tratáveis, porque uma pessoa tratável é uma pessoa fácil de lidar, é uma pessoa amável, nós podemos conversar, aconselhar, exortar, mas há pessoas, irmãos queridos, que é difícil de lidar, há pessoas que é difícil de você conversar, aconselhar, pessoas não tratáveis, e quem lida com pessoa sabe muito bem do que eu estou falando. Eu, queridos irmãos, pela misericórdia de Deus, gerencio um posto há alguns anos, em uma rede de posto grande aqui em São Paulo, e eu, queridos irmãos, gerencio 17 funcionários, e eu vejo qual difícil é lidar com pessoa. Cada um tem uma mente, e chega um de manhã em cada horário, fala uma coisa, fala outra, e você quer aconselhar, quer falar, mas é pessoas difíceis de lidar. Por outro lado, há pessoas amáveis,
fácil de você conversar, elas são quebrantadas, se arrependem, aleluia, e logo aquilo, queridos irmãos, que foi gerado, ela esquece, porque tem um coração perdoador. Mas aqui, queridos irmãos, Timóteo, querido, como enfrentou também situação difícil, não é diferente aqui para com Tito, porque Tito, queridos irmãos, tem um grande desafio pela frente. Qual é o grande desafio que Tito tem? Lidar com estas pessoas, colocar as coisas em ordem. E olha, alguns historiadores, como por exemplo Eusébio de Cesareia, ele relata dizendo que Tito, ele estava desanimado. É provável que, é claro, que Tito fosse um moço jovem como Timóteo, mas ao contrário de Timóteo, Tito não tinha uma predisposição para a timidez, não tem pouco problema de saúde, como mesmo Timóteo tinha, onde Paulo escreveu, aconselhando a Timóteo para que se guardasse, aleluia, de sua saúde. Mas muito ao contrário, Tito aqui, queridos irmãos, não tinha nenhum problema de saúde, ele não tinha nenhum problema, aleluia, com timidez. A questão aqui é que Tito estava enfrentando grandes problemas na ilha de Creta e nas congregações, nas igrejas locais. E Paulo vai aconselhar Tito: ora, porque as igrejas necessitavam de líderes qualificados, queridos irmãos, aleluia, e os diversos rebanhos ali das congregações, elas precisavam ser pastoreadas. Mas deixe-lhe falar, porque em meio a esse momento, um grupo de falso mestre, eles tentavam, queridos irmãos, aleluia, misturar a lei judaica com o evangelho da graça. Era um grupo de falsos mestres, e no capítulo 1 da carta, e no versículo 10, o texto sagrado nos mostra Paulo falando: porque há muitos desordenados, faladores vão, enganadores, principalmente os da circuncisão. Paulo está dizendo, esses que estão, aleluia, causando ou tentando causar problema, Tito, são os da circuncisão. Eles não são, aleluia, afastados, não, eles são os crentes, eles são da circuncisão. Mas observe, porque enquanto alguns crentes gentios, eles estavam, irmãos, abusando da mensagem da graça, querendo transformá-la em licenciosidade, aleluia, que é uma característica de quem age indisciplinadamente. Logo, os habitantes de Creta, por natureza, eram pessoas difíceis. E sabe o que é que Paulo vai falar acerca desses crentes lá de Creta, no capítulo 1 e versículo 12? Os cretenses, eles são sempre mentirosos, são bestas ruins, ventre preguiçosos. Esta palavra, queridos irmãos, indica que o povo de Creta eram selvagem, eram cruel, eram brutal, eles viviam sem ordem. Logo, os habitantes de Creta, por sua vez, eram difíceis demais, e Tito tinha que ter grande paciência e amor extraordinário para tentar lidar com essa situação. Mas no capítulo 1, meus irmãos, Paulo vai aqui, se nós observarmos o texto, ele vai lembrar aqui a Tito sobre 3 responsabilidades. Qual é a primeira responsabilidade, irmão Almir, que Tito tinha? A primeira responsabilidade que Tito tinha era pregar a palavra de Deus. Ele não poderia deixar, independentemente de qualquer levante, ou qualquer ameaça, ou qualquer situação, ele tinha que pregar a palavra. E Paulo, queridos irmãos, enfatiza a importância da palavra de Deus, porque a palavra da verdade do Evangelho, ela transforma a vida. A palavra da verdade de Cristo, aleluia, ela transforma uma vida de impiedade, uma vida em piedade, aleluia, uma vida de santidade. E no capítulo 2, versículo 12, Paulo vai dizer, olha, a palavra, quando ela flui, ela ensina-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e impiamente. Bendito é Deus.
Mas infelizmente, queridos, muitos dos que levavam ali em Creta esta vida, ou seja, que frequentava a própria igreja na ilha de Creta, como alguns dias, ou até mesmo em nossos dias, melhor dizendo, por aí você já deve ter visto em algumas igrejas, algumas pessoas que professam a fé em Cristo, algumas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, algumas pessoas que louvam a Deus, alguma pessoa que veste terno, veste gravata, se veste como crente, anda até mesmo como crente e tenta falar até mesmo como crente, mas sua ação totalmente era contraditória. E Paulo vai alertar isso, sabe por quê? Porque a vida que eles levavam negavam totalmente a sua profissão de fé. Porque no capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer assim: olha, Tito, eles confessam que conhecem a Deus, só que eles negam com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então este é o primeiro motivo. Por este fim, Tito tinha que pregar a palavra, porque esta palavra, ela é martelo que esmiuça a penha, e ela jamais volta vazia. Bendito é Deus para todo sempre. O segundo motivo, queridos, que Paulo deixou Tito ali em Creta, foi para organizar as igrejas locais, para que ele estabelecesse presbíteros. No capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer: olha, Tito, eu te deixei aí em Creta, para que você pusesse as coisas em ordem. Bendito é Deus. E esta expressão, pondo as coisas em ordem, pondo ou pusesse, é uma expressão, queridos irmãos, de um termo médico que se refere a endireitar algo que está torto. Lembra quando nós éramos, como andávamos desagarrados, como ovelha que não tem pastor? Andávamos tortos, mas um dia conhecemos a verdade da palavra que liberta e transforma, e aquilo que é torto através da palavra, Deus endireitou. Bendito é Deus para todo sempre. Mas aqui era o segundo motivo. Tito tinha que colocar, que estabelecer, aleluia, presbíteros, diáconos, e colocar as coisas em ordem. Mas o terceiro motivo que Paulo vai lembrar Tito, qual era? A responsabilidade. E esta era o fator principal: calar a boca dos falsos mestres. Porque o que há nos nossos dias de contradizentes da palavra, eles querem arrumar uma brecha, um meio para suas práticas, para o seu bel prazer. Eles querem contradizer a palavra, querendo tirar, querendo acrescentar. Ei, o que era pecado há 2000 anos, ainda é pecado. Estão querendo mudar, arrumar um jeitinho, mas com Jesus não tem jeitinho. Com Jesus é andar certo, é entrar na porta estreita. Não tem outro meio, não tem arrumadinho com Jesus. Não tem arrumadinho com Jesus. Porque tem pessoas que elas querem contradizer, querem mudar. Jesus não mudou, Ele permanece o mesmo. A sua palavra ainda é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela é apta para discernir intenções e pensamento do coração. Ela é viva. Enquanto eu estou pregando aqui, olha, a palavra, ela está andando e está sondando os corações. Ela é viva. Mas deixa eu falar, porque, queridos irmãos, esses falsos mestres, bendito seja Deus, eles queriam, diante de suas misturas, que mistura uma mistura de legalismo com judaico. Eles queriam, diante das suas tradições humanas, querer colar misticismo,
que significa colocar regra em cima de regra. E o legalismo, queridos irmãos, que é um estilo de vida que a pessoa acredita que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor divino e da salvação divina. Então Paulo vai aqui apresentar para combater e para que Tito ficasse abalizado sobre estas verdades. Paulo vai apresentar 3 verdades, queridos irmãos, desses falsos mestres. E eu acredito que ao falar você deve conhecer mais ou menos alguém assim. Almir, qual é a primeira verdade que Paulo lembra, ou que Paulo mostra a Tito desses falsos mestres? Primeiro, eles eram insubordinados. Pode ser traduzido também por rebelde. Eles eram jambuceiro brabo. Irmão, era sangue ruim, desobediente, não respeitava a autoridade pastoral de seus líderes, eram de fato rebeldes. E aqui Paulo está dizendo a Tito: toma cuidado, Tito, porque eles não se sujeitam à autoridade pastoral, que foi constituída por Deus. Ei, Tito, eles confessam que conhecem a Deus, mas as suas palavras, Tito, pode até impressionar as pessoas, mas tem uma coisa, ali na palavra deles, ministrada, ensinada, pregada, não tem nenhuma essência de Cristo. Segundo, o que aqueles faziam? Paulo vai dizer, queridos irmãos, que eles contavam mentira de casa em casa, e desse jeito, eles perturbavam a fé do povo. Terceiro, por que eles faziam isso? Qual era o motivo? Que eles iam transtornar as casas, contando mentira, levando ou trazendo uma mistura do judaísmo com o legalismo, querendo ali alunar o evangelho da graça de Cristo. Qual era? Paulo vai dizer que o verdadeiro motivo principal deles era ganhar dinheiro. E o verdadeiro servo de Deus, ele não ministra visando o interesse próprio. Antes, ele faz o seu trabalho a fim de ajudar os outros a crescer na fé. Bendito seja o nome de Cristo para todos sempre. Mas, queridos irmãos, é interessante porque no capítulo 1, versículo 11, Paulo vai dizer a Tito, porque além de Paulo estar apresentando a Tito acerca destes falsos mestres, aí Paulo vai dizer: Tito, a este convém você tapar a boca deles. Como? Como devemos tapar a boca dos enganadores, desses contradizentes? Queridos, pregando a palavra viva e eficaz. Não precisa entrar em questões loucas. É verdade que há pessoas que sua mente está cauterizada, mas pregue a palavra da forma que ela é, e o Espírito Santo de Deus se responsabiliza. Então, esses crentenses que estavam gerando esses problemas nessas igrejas da ilha de Creta, queridos irmãos, era o dever agora de Tito entrar, coordenar, ajustar, colocar as coisas em ordem, aleluia, calar a boca dos contradizentes, dos rebeldes, aleluia, dos insubordinados, aleluia, e pregar a palavra. Ao falar isso, irmão, porque tem pessoas que querem servir a Cristo de toda forma, de todo jeito, e eu aprendi, e nós aprendemos que não é assim. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem de vocês está aqui obrigado? Deixa eu ver. Aí em cima tem alguém obrigado aqui hoje? Nem aqui embaixo. Quem aqui foi obrigado a aceitar Jesus? Quem foi? Eu não fui. Ninguém foi? Sabe por quê, irmãos? Jesus não obriga ninguém a aceitá-lo. Jesus não obriga ninguém a servi-lo. Não. Ninguém aqui colocou uma faca na tua barriga. Ou aceita Jesus ou morre. Ninguém. Agora a necessidade, a luta que eu e tu passou, e reconhecendo o nosso estado de trapo de imundícia, levou a reconhecer
que só ele poderia dar jeito naquilo que não tinha jeito. Agora tem uma coisa, Jesus não obrigou nem a mim nem a você, mas ele disse uma verdade lá em Mateus. Ele disse, quem quiser, é quem quiser. Ele não está dizendo, eu estou obrigando. Não, ele está dizendo, quem quiser vir após mim, siga-me. De qualquer forma, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Renuncie a minha, a tua prepotência, o teu eu, teu nariz empinado, o teu faço, o teu posso. Tu pode fazer nada, rapaz. Nós só somos alguma coisa por causa de Cristo. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, teus problemas, luta e siga-me. Foi isso que ele falou. Ele não chegou para nós, para mim, para você, eu te obrigo a seguir. Não, ele disse quem quiser. Quem quiser. Quem veio voluntariamente reconhecendo que ele é Salvador, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, bendito seja o nome de Cristo para todos sempre, aleluia, é quem quiser, mas para querer, você tem que se renunciar. Mas ao mim a Bíblia diz, vinde como está, sim, com certeza ele disse, vinde como está, mas ele não disse, permaneça como está. Nós viemos, eu vim, rapaz, entre o tronco e o barranco. Mas vê Jesus apertando ali, apertando aqui, tu vai te endireitar, cabra. Eu vou te arrumar. É de um jeito ou do outro. Mas você vai ficar retinho na minha presença. É assim que ele faz. Mas deixa eu dizer uma coisa, aleluia. Porque Paulo, queridos irmãos, expressando no capítulo 2, na carta que ele está escrevendo aqui para Tito, ele falando sobre todo esse dever, e o primeiro dever que ele tinha, queridos irmãos, era falar o que convém à sã doutrina. Segundo, exortar os jovens, para que sejam moderados. Terceiro, exortar os servos, para que sejam sujeitos aos seus senhores em tudo, não contradizendo. E Paulo vai destacar aqui algo tremendo, sabe por quê? Porque o capítulo 2, versículo 11, onde nós lemos, Paulo vai entrar no ápice da mensagem da carta, qual? Falar sobre a graça e o favor superabundante de Deus, e Paulo vai falar sobre esse ministério maravilhoso da graça de Cristo, bendito seja Deus. Paulo vai dizer, Tito, porque a graça de Deus se manifestou, Tito, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todo o homem. A graça de Deus, ela nos redime. E uma vez que o ser humano, meus irmãos, ele é incapaz de salvar-se a si mesmo, a graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação para a humanidade. E esta graça, igreja, ela foi revelada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Esta graça, queridos irmãos, que Deus enviou seu Filho para nos remir, e a expressão remir é libertar, é pagar um alto preço, um preço impagável. Por isso que Paulo, escrevendo lá aos Colossenses, a igreja em Colosso, no capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer, olha, havendo ele riscado a cédula que era contrária em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele tirou do meio e cravou na cruz. Jesus, ele se entregou como alto resgate por nossas transgressões. Ele nos redimiu. Enquanto a lei dizia, paga tudo, Jesus na cruz dizia, a graça, tudo está pago. Tudo está pago, bendito seja o nome de Cristo. Ei, além de nos remir, a graça nos regenera. E é interessante, queridos irmãos, porque essa mesma graça que redime, que ela regenera, e a palavra regenerar significa uma nova vida. Por isso que Paulo, escrevendo na segunda carta, capítulo 2, versículo 17 aos Coríntios, ele diz, queridos irmãos, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passavam,
e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Cristo nos deu, através da sua graça, nos regenerando uma nova vida. Aleluia! Passando-nos a fazer nova criatura, através da sua graça manifestada. Bendito seja Deus. Agora é interessante, porque a graça que nos remiu, a graça que nos regenera, essa graça também nos recompensa. E é interessante, queridos irmãos, porque Paulo, ao falar disso, ele fala bem, de uma forma graciosa, aleluia, sobre esta expressão da graça, aleluia, nos recompensar, porque esta graça, ela veio trazendo, de fato, salvação a todos os homens, mas esta graça, queridos irmãos, aleluia, que vem recompensar a todos quanto estão esperando a Cristo, ela gera uma esperança, aleluia, uma expectativa bem-aventurada dentro de cada crente, aleluia, do grande aparecimento de Cristo nas nuvens, nosso Salvador amado. Esta graça, queridos irmãos, e Paulo diz, Tito, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça, igreja, ela se manifestou quando Cristo nasceu em uma manjedoura. Esta graça, queridos irmãos, aleluia, se manifestou quando Cristo cresceu em uma carpintaria. Ei, esta graça se manifestou quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Essa graça se manifestou, aleluia, quando Ele entregou a sua vida por nós. Mas naquela manhã de domingo, Ele ressurgiu, naquela manhã gloriosa, aleluia, da ressurreição. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque a graça de Deus se manifestou para trazer salvação a todos os homens. Bendito é Deus. Não dá para abrir mão, queridos irmãos. Não dá para abrir mão do Evangelho. Não saia debaixo da nuvem. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pastor falou algo domingo que eu guardei, entre tantas palavras que ele pregou aqui. Mas ele disse que nós não estávamos no Éden, mas nós herdamos a culpa. Mas nós não estávamos no Calvário, e nós herdamos a graça. Herdamos a graça. Deixa eu falar uma coisa. Ninguém aqui está aqui porque é bonzinho. Ninguém está aqui porque tem um bom currículo. Ninguém está aqui, queridos irmãos, porque tem uma boa formação. Não. Nós só estamos aqui por causa da graça. Eu só estou aqui por causa da graça de Deus. Você só está aqui por causa da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, nem aqui você estava, nem aqui eu estava. A graça te envolveu e te abraçou. Aleluia. A graça de Cristo em nossa vida, irmão. Aleluia. Ela abunda, ela vem quando acaba todos os nossos recursos. A graça de Cristo, na lição da escola da graça, elas sempre são doloridas, mas a graça de Deus, ela veio para nos capacitar a suportar os espinhos da carne, os momentos difíceis. Ei, queridos irmãos, a graça de Cristo derramada na nossa vida, ela nos traz alegria e prazer na tribulação. A graça de Cristo, queridos irmãos, em nossas vidas, é que nos dá força para caminhar. Tu estás aqui só pela graça. Tu já pronunciaste com a tua boca, eu só estou andando pela graça. É porque a graça te abraçou. E a graça de Jesus não abre mão da tua vida. A graça
favor imerecido. Nenhum aqui merecia. Mas Deus olhou dos altos céus. Jesus, a Trindade Santa reunida. Jesus disse: Pai, tu estabelecesses o primeiro pacto, a primeira aliança. Eis que lá no rolo do livro está escrito de mim: envia-me, porque a minha graça vai se manifestar. E ele veio, queridos irmãos. E a Bíblia diz, queridos, que ele veio e o Verbo se fez carne. E habitou, tabernaculou em nosso meio. Porque a graça te abraçou e disse: você é meu, você é minha. Eu vim manifestar a minha graça para te dar salvação. E eu quero concluir as minhas palavras. Diante dessa simples palavra, eu quero dizer para a igreja: cuidado! Cuidado! É um alerta para minha e vossa vida. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas a verdade é uma só: a porta da graça vai fechar. 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 Eu estava pensando hoje em casa, depois de alguns momentos de oração, subi para o quarto de cima, orei uns 15 minutos. Nesse momento de oração, queridos, eu me levanto, leio uma passagem bíblica, e quando eu desço, o Espírito Santo havia falado em meu coração. Aí minha esposa: por que tu está rindo? Eu disse: filha, nós passamos quase 3 anos de pandemia. Foi 2 anos, negócio feio e apertado, quase 2 anos e meio. Mas como o Espírito Santo, pastor, falasse ao meu coração, o que aconteceu mundialmente, será que não foi o suficiente para convertê-los a mim? A porta da graça vai fechar. A porta da graça vai fechar. Ela está aberta. Porque a graça de Deus se manifestou para quê? Trazer salvação a todos os homens. E o irmão Cizenando cantou, louvou a Deus: é gozo do céu para mim. É verdade isso? Vamos lá? É gozo do céu para mim. Vamos lá? Louva a Deus, irmão Cizenando. Vem cá, louva a Deus. Porque tem que ser gozo. Ou a gente está louvando por louvar. Abre a boca por abrir. Essa graça trouxe de fato alguma coisa para mim e tua vida? Ela manifestou-se mesmo? Você sente ela manifestada na tua vida? Mas Almir, está difícil em casa. Mas sabe por que tu está superando tudo isso? Porque a graça dele te abraçou, rapaz. A graça dele te envolveu. Mas Almir, eu estou para te largar tudo. Não vai chutar nada, não vai largar nada, porque a graça hoje, superabundante do céu, vai te envolver. Vai te envolver. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão dos seus projetos. Não abra mão do teu marido. Não abra mão da tua esposa. A graça de Jesus. A graça de Jesus está de lá. Isso, Cizenando, vai. A igreja. Convido o pastor a ficar em pé. Vai, vai, vai. Ai, a suia da cama da fé. A graça está aqui, viu? Jesus vai dar banho de graça. Ei, Deus, sergue a naçonecaia. Amando que minera sonecaia.
e seguir. A graça é a graça. Aleluia, é graça. Do céu, meu Deus, para mim. É gozo, é gozo. É gozo do céu. Por causa da graça que manifestou. Em gozo Ele guiou, né? Subriana. A graça. Você precisa da graça. E seguir. Eu preciso da graça. É gozo do céu. Não abra mão dos seus propósitos, viu? Continue andando de lado a lado com a graça. A graça não te perdeu de vista. Pelo Espírito de Jesus. Amanhã é só querer negar a mim mesmo e tomar minha cruz. É gozo, é gozo, é gozo do céu. É gozo, é gozo, é gozo. É gozo do céu. É gozo do céu para mim. É gozo. É gozo do céu. Enquanto eu prego aqui, enquanto louvamos, alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Meu jovem, você quer aceitar Jesus? Vem, uma alma está se rendendo para Jesus. Sabe o que é isso? É a graça. É a graça. A graça, a graça eterna em Cristo gozar. Isso aqui é a graça. A graça que está se manifestando. É a graça. É a graça. Deixar meu Jesus. É só a graça que faz isso, viu? É só a graça. É gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, é só a graça. É só a graça, pastor Abraão. Para mim. Deixar meu Jesus em minha alma reinar. É sua graça. É gozo do céu. É sua graça, meu pastor. Para mim. É gozo do céu para mim. É sua graça. É sua graça que faz isso. Alguém aí de nosso meio que deseja aceitar Jesus. Se tem, vem, sabe por quê? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Ele vem trazer salvação a todo homem. Marquinho, vem cá, meu filho. Vem cá. Para mim. Ai, eu sou nerrácia. Você não está desprovido da graça, Marquinho. Você não está desprovido da graça. É gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Ergue a noite a raça. Deixar meu Jesus. Deixa Jesus reinar na tua alma. É gozo do céu para mim.